Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos, nós estamos confeccionando o tapete redondo com ponto pipoca. Essa aqui é a terceira parte do passo a passo, mas os links para você começar o seu trabalho ou dar continuidade estão na descrição e no final desse vídeo. Um forte abraço e boa aula! Vou começar aqui agora a 20ª volta, fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha das duas, que tem logo após o ponto pipoca, né, que nós paramos aqui na 19ª volta. Vou começar agora então a 20ª volta. Vou fazer um ponto baixo dentro do espaço de duas correntes e fazer duas correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou fazer 4 pontos altos e aí teremos um total de 5 pontos aqui para formar o primeiro ponto pipoca, né, e iniciar a 20ª volta. Sempre estamos iniciando essas voltas agora com o ponto pipoca. Olha aí, fiz 4 pontos altos. Contando com as correntinhas, temos um total de 5 pontos altos. Vou introduzir a agulha aqui na segunda correntinha e buscar essa laçada aqui para formar o primeiro ponto pipoca. Depois do ponto pipoca, faço 2 correntes. Essa aqui é a diferença, tá? Aqui no meio são 3 correntinhas, mas antes e depois do ponto pipoca são só 2 correntinhas. Vou pular o primeiro pontinho de base e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto e teremos um total de 15 pontos altos, já que na volta anterior tem um total de 17. Vou pular o primeiro e deixar sobrando o último, ou seja, vou seguir aqui com ponto alto até o penúltimo ponto de base. Pulei o primeiro e vou seguir aqui com ponto alto em cima de ponto alto. Olha como vai ficando. Tá? Vou seguir aqui até o penúltimo, tá? Deixa sobrando o último. Então estou chegando aqui, olha, no penúltimo ponto. Tenho aqui um total de 15 pontos altos. Agora eu vou fazer essa parte aqui do meio, que a gente vai começar a diminuir esse desenho aqui. Mas os desenhos com ponto pipoca, olha, eles continuam abrindo, porque eles vão começar a contornar esse losango, tá? Então vou fazer aqui 2 correntinhas. Fazer o ponto pipoca aqui na primeira alça de 2 correntes que tem antes do ponto pipoca que fizemos na volta anterior. São 5 pontos altos sempre para fazer o ponto pipoca. 3, 4, 5 pontos altos. Retira a laçadinha da agulha. Depois do ponto pipoca, são 3 correntes, 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer um ponto alto no meio dessa alça aqui, tá? Não são 2 agora, um pontinho alto só, desse jeito, na primeira alça de 3 correntes que tem aqui antes dessa sequência aqui, olha, com 9 pontos altos. 3 correntes novamente. Vou pular os 2 primeiros pontos e fazer 5 pontos altos. Olha, uma sequência com 5 pontos altos. Vão sobrar também os 2 últimos aqui dessa sequência, tá? Veja aí que eu pulei os 2 primeiros pontos altos. Fiz 5 pontos altos, sendo um em cima de cada um dos pontos aqui do meio. Fica bem na direção desses 5 aqui, olha, que tem na penúltima volta. Ficou sobrando os 2 últimos pontos altos. Vou fazer 3 correntes, 3 correntinhas, enrolar o fio na agulha e fazer um ponto alto na alça seguinte. Novamente 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou para a última alcinha aqui, que fica depois do ponto pipoca, e fazer 5 pontos altos para formar um ponto pipoca ali também. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Retiro e faço o ponto pipoca. Depois do ponto pipoca, olha, eu tenho aqui na frente a sequência de 17 pontos altos. Então são só 2 correntinhas, tá? Porque eu já estou saindo agora da parte aqui do meio e indo para a parte de pontos altos, tudo junto. Vou pular o primeiro ponto de base e seguir com ponto
alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base, olha, para ficar igual ao losango anterior. Ou seja, agora é só seguir repetindo. Vou te mostrar aqui como ficou aqui no meio, aqui, olha. Então, eu comecei a volta, olha, fazendo o ponto pipoca, 2 correntinhas, pulei o primeiro ponto, segui com 15 pontos altos, sobrou o último ponto de base, 2 correntinhas, fiz o ponto pipoca, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas novamente, pulei 2 pontos de base, fiz uma sequência com 5 pontinhos altos, 3 correntinhas, pulando 2 pontos de base, fiz um ponto alto na alça seguinte, 3 correntinhas, depois do ponto pipoca eu fiz novamente ponto pipoca, e agora eu vou seguir repetindo exatamente como eu fiz aqui, olha. 2 correntinhas, pulei o primeiro ponto, vou seguir até o penúltimo. E assim é só seguir repetindo por toda a volta. Estou chegando aqui no final da 20ª volta. Aqui então, depois de 3 correntinhas, um ponto alto nesta última alça. Novamente 3 correntinhas e vou finalizar com ponto baixíssimo aqui, olha, atrás do primeiro pontinho pipoca que nós fizemos para iniciar a volta. Vou começar agora a 21ª volta no tapete. Mesmo jeitinho, fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha das 2, que tem logo após o ponto pipoca, um ponto baixo, 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto e mais 4 pontos altos, assim teremos um total de 5 para formar o primeiro ponto pipoca. Mais um ponto alto aqui. Introduz a agulha no alto da segunda corrente e pega a laçadinha para formar o ponto pipoca e faça 2 correntinhas. Do mesmo jeito, vamos pular o primeiro ponto alto de base e seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto. Teremos um total de 13 pontos altos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Pulando o primeiro e o último. Vou seguir aqui até o penúltimo ponto de base. Chegando aqui no penúltimo, olha, 13 pontos altos, né? Pulei o primeiro e deixei sobrando aqui o último. Vou fazer 2 correntinhas. Agora eu vou para aquele intervalo aqui que fica entre um losango e outro, olha. Vou fazer um ponto pipoca aqui na primeira alça, que também é feito com 5 pontos altos. Três, 4, 5 pontos altos e forma o primeiro ponto pipoca. Depois do ponto pipoca eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3 correntes, e vou fazer 2 pontos altos na alça seguinte, ponto alto em cima de ponto alto, e 2 pontos altos na próxima alça de 3 correntes. Vou te mostrar aqui que você vai lembrar que nós já fizemos desse jeito aqui, olha, nesta volta aqui, olha, tá vendo? 2 pontos altos na primeira alça, ponto alto em cima de ponto alto e 2 pontos altos na segunda alcinha. Estou fazendo a mesma coisa aqui. Esse desenho aqui ele vai diminuir, então eu vou fazer 3 correntinhas, 2, 3. Vou fazer um ponto alto no ponto do meio, vou pular 2, fazer ponto alto, tem 5 ali, né, olha, na volta anterior, e sobraram os 2. Novamente 3 correntes. Vou para a próxima alça, olha, vou fazer 2 pontos altos, também aqui no final da alça que está aqui logo à frente. Ponto alto em cima do ponto alto. E 2 pontos altos na próxima alça. Assim eu já estou finalizando um desenho aqui, olha, e começando outros 2 nessa volta, né? Então dá para você notar que eu finalizei aqui um desenho com um ponto alto aqui e já estou iniciando outros 2. Vou fazer novamente 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, e vou direto para a alça seguinte e fazer um ponto pipoca, olha, com 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos.
Então, sempre que você iniciar aqui o desenho do losango, vai pular o primeiro ponto alto, né? Fazer 13 pontos altos, deixar sobrando o último, 2 correntinhas faz o ponto pipoca, 2 correntinhas e começa a sequência aqui dentro desse espaço que estamos dividindo o losango. Nesta volta aqui também, se os seus pontos forem parecidos com o meu, mais ou menos da mesma altura, o seu novelo de fio deve estar terminando. E aí, para ajudar você, eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo, que tem um passo a passo explicando como você fazer a emenda de forma bem prática e que não fica aparecendo aí no seu tapete. Então agora é só seguir repetindo por toda a volta, seguindo esses mesmos passos aqui, e eu explico como finalizar ela. Então estou chegando aqui no final da volta. Olha, fazendo o último bloquinho aqui. Também com 5 pontos altos, 3 correntinhas e finalizar com ponto baixíssimo aqui no ponto pipoca. Então toda a volta ficou assim. Vou começar agora a 22ª volta, também do mesmo jeito das anteriores, com ponto baixíssimo na primeira corrente, ponto baixo e 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Mais 4 pontos altos. Contando com as correntinhas, teremos um total de 5 pontos altos. E aí vou fazer o ponto pipoca. Vou fazer 2 correntinhas, porque eu já estou saindo aqui da parte do meio, né, olha, e indo para a parte dos pontos altos. Vou pular o primeiro ponto, seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base. Ó, chegando aqui no penúltimo, teremos aqui um total de 11 pontos altos, né? Pulando o primeiro, sobrando o último, fizemos 11 pontos altos. 2 correntinhas de espaço e aí o primeiro ponto pipoca. Eu digo primeiro porque a gente faz uma aqui, né, no começo, e outro já quando vai saindo aqui da parte dessa divisão dos losangos. Então esse primeiro aqui, 2 correntinhas de espaço para fazer esse primeiro ponto pipoca, também com 5 pontos altos. Três correntinhas. Olha só, vou começar aqui na primeira alça depois do ponto pipoca fazendo 2 pontos altos. Olha, na primeira alcinha eu fiz 2 pontos altos. Vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Temos 5 aqui na volta anterior, então desta vez, começando com 2 ali na primeira alça. Olha, eu fiz ponto alto em cima de ponto alto e mais 2 aqui na segunda alça. Teremos um total de 9 pontos altos, tá? Ficou assim. Tenho aqui à frente, olha, um ponto alto, né? Então vou fazer 3 correntinhas, pular esse ponto alto, ir para a alça seguinte e fazer 2 pontos altos. Vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto, ou seja, eu só permaneci aqui com os 2 grupinhos que já tinha na volta anterior e fiz 3 correntes para passar de um grupinho para o outro. Não fiz ponto alto ali em cima. Vou já mostrar aqui como ficou. Ponto alto em cima de ponto alto, mais 2 pontos altos na alça seguinte para completar aqui também um total de 9 pontos altos. Nesse grupinho também. Olha como eu fiz. Após o ponto pipoca, eu fiz 2 correntinhas, 2 pontos altos na primeira alça, ponto alto em cima de ponto alto, 2 pontos altos na segunda alça. 3 correntinhas, 2 pontos altos na alça seguinte, ponto alto em cima de ponto alto e 2 pontos altos na última alça antes do ponto pipoca. Tá? Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, e agora eu vou fazer o ponto pipoca aqui na última alça. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos,
Vou completar aqui o ponto pipoca. E após o ponto pipoca, só 2 correntinhas. E aí vamos repetir agora, ó, pular o primeiro ponto alto e seguir com ponto alto em cima de ponto alto, olha. Igualzinho eu fiz aqui no começo, olha. Pulei o primeiro, faço ponto alto em cima de ponto alto, deixo sobrando o último. Então é só seguir repetindo agora. Faremos aqui um total de 11 pontos altos aqui também, nesse losango que estamos fechando, e aí repetindo por toda a volta, seguindo do mesmo jeitinho. Então já estou chegando aqui no final da volta, depois de completar aqui os 9 pontos altos desse bloquinho, 3 correntinhas e finaliza com ponto baixíssimo aqui atrás do ponto pipoca. Como todas as outras voltas, desde que a gente começou aqui fazer esses pontos pipocas, né? Para a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na próxima correntinha, ponto baixo dentro da alça, 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e 4 pontos altos. Assim teremos o total de 5 pontos altos para fazer o primeiro ponto pipoca que inicia a volta aqui também. Depois do ponto pipoca, faça 2 correntes, enrola o fio na agulha, vamos pular o primeiro, seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base, teremos aqui um total de 9 pontos altos. Temos 11 na volta anterior, agora teremos um total de 9 pontos altos. Só seguir aqui, olha, com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo. Chegando aqui no penúltimo ponto alto, olha, temos aqui um total de 9 pontos altos. Faça 2 correntinhas e aí na primeira alça vamos fazer o ponto pipoca com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Completar aqui agora o ponto pipoca. 3 correntinhas. Na primeira alça que tem aqui, antes dessa sequência com 9 pontos altos, vou fazer apenas um ponto alto. Novamente 3 correntes. Vou pular 2 pontos e seguir com a sequência de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou assim. Vou fazer novamente 3 correntinhas. Na alça seguinte eu vou fazer apenas um ponto alto. Mais uma vez 3 correntes. Pulo 2 pontos e sigo com 5 pontos altos em cima dos pontos de base. Pulei 2 aqui no início. Sobram os 2 do final também. Faço novamente 3 correntes, um ponto alto na alça seguinte, que já é a alça que fica antes do ponto pipoca, né? E aí 3 correntes e sigo para a última alça fazendo o ponto pipoca. E aí vou completar aqui, olha, o ponto pipoca. Faço 2 correntinhas e agora é só repetir. Pulo o primeiro ponto de base, uma sequência de 9 pontos altos, vai sobrar o último pontinho aqui também. Deixa eu te mostrar aqui, recapitular como que ficou aqui no meio. Olha, aqui no losango temos um total de 9 pontos altos, 2 correntes fiz o ponto pipoca, 3 correntes, um ponto alto na primeira alça, 3 correntes, pula os 2 primeiros pontos, faço uma sequência de 5 pontos altos, 3 correntes, pulo 2 pontos altos e faço um ponto alto na alça de 3 correntes da volta anterior,
3 correntinhas, pulo 2 pontos, sequência com 5 pontos altos. Novamente 3 correntes, pula 2 pontos, um ponto alto na penúltima alça, né? Aqui da volta anterior. 3 correntinhas e o ponto pipoca na última alça que temos aqui nessa sequência da volta anterior. Agora é só seguir repetindo, olha, porque depois do ponto pipoca fiz 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto alto de base e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Então é só seguir repetindo aí por toda a volta. Já estou finalizando aqui então a volta, olha. Deixar sobrando 2 pontinhos de base, fazer 3 correntinhas. Ponto alto aqui nessa última alça de 3 correntes, 3 correntinhas. E aí ponto baixíssimo aqui atrás do ponto pipoca. Então finalizei aqui mais essa volta, como ficou aqui na divisão entre os losangos. Vou começar a próxima volta também do mesmo jeito, fazendo ponto baixíssimo, ponto baixo, 2 correntinhas e mais 4 pontos altos, né, para formar o primeiro ponto pipoca. Aí formar esse ponto pipoca aqui, olha, 2 correntinhas, pula o primeiro ponto, vá com ponto alto até o penúltimo ponto de base, teremos aqui um total de 7 pontos altos, tá? Aqui no losango. Olha, eu fiz só 2 correntinhas depois do ponto pipoca e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto aqui até o penúltimo ponto de base. Vou fazer 2 correntes, vou fazer um ponto pipoca aqui no primeiro espaço de 2 correntinhas que tem aqui antes do ponto pipoca, né? Seguinte, depois dos 7 pontos altos, ó. 2. Cinco pontos altos. Eu vou fazer aqui o ponto pipoca. 3 correntinhas. Na primeira alcinha de 3 correntes, vou fazer 2 pontos altos. Ponto alto em cima desse ponto alto que foi feito aqui sozinho, né, na volta anterior. E 2 pontos altos na alça seguinte. Ficou assim. Vou fazer 3 correntinhas, pular 2 pontos de base e fazer ponto alto em cima do ponto alto do meio desses 5 que temos aqui na volta anterior. Novamente 3 correntinhas. Na próxima alça eu tenho um ponto sozinho, então vou fazer 2 pontos altos, aqui já no finalzinho da alça. Ponto alto em cima desse ponto alto. E 2 pontos altos na alça seguinte. Ou seja, eu estou começando novos desenhos aqui, fazendo bloquinhos com 5 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas, logo à frente eu tenho um bloquinho com 5 pontos altos, faço ponto alto no ponto do meio, né? Pulando 2 pontinhos de base. Novamente 3 correntinhas, e aí 2 pontos altos na alça, ponto alto em cima do ponto alto, e 2 pontos altos na alça seguinte. Tenho agora, logo à frente, um ponto pipoca, né? Então vou fazer 3 correntes, vou para a alça após o ponto pipoca e vou fazer aqui o ponto pipoca também. Depois do ponto pipoca faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto alto de base e vou seguir com 7 pontos altos, ou seja, ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base. Pulei o primeiro, vou deixar sobrando aqui o último, né? Então, ou seja, já estou repetindo o que eu fiz lá no começo da volta.
temos aqui um total de 7 pontos altos. É só seguir repetindo por toda a volta. Então já estou finalizando aqui mais uma volta, olha. Também com 3 correntinhas e prendendo com ponto baixíssimo atrás aqui do ponto pipoca. Essa aqui é a 24ª volta, né? O desenho do tapete já está quase se fechando. E a próxima volta nós vamos iniciar também da mesma forma que iniciamos as anteriores. Olha, ponto baixíssimo na primeira correntinha, ponto baixo, 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto e 4 pontos altos para formar o primeiro ponto pipoca aqui no início da volta. Três, 4 pontos altos. Contando com as correntes iniciais, temos um total de 5 pontos altos. Então, introduzo a agulha na segunda correntinha, faço o ponto pipoca, 2 correntinhas. Temos aqui um total de 7 pontos altos, olha, que fizemos na volta anterior. Então, vou pular o primeiro pontinho de base, seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base, teremos aqui um total de 5 pontos altos. Duas correntinhas de espaço, faço o ponto pipoca aqui na primeira alça. Três. Cinco pontos altos, né, para formar o ponto pipoca. Faço 3 correntinhas. E aí eu começo logo na próxima alça, olha, fazendo 2 pontos altos. Temos aqui um total de 5 pontos altos, né, na volta anterior. Desta vez teremos um total de 9 pontos altos no bloquinho. Fiz 2 na primeira alça, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. E 2 pontos altos aqui na próxima alça, para completar aqui o bloquinho com 9 pontos altos. Ou seja, eu vou sempre repetir esse desenho que nós estamos formando aqui entre os losangos, olha. Como se fosse nessa volta aqui, né? Então, esse bloquinho agora tem 9 pontos altos. 3 correntinhas de espaço. Vou para a próxima alça. Começo também fazendo 2 pontos altos na alça seguinte. E vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Na volta anterior, todos os bloquinhos ficaram com 5 pontos altos. Nessa, todos vão ficar com 9 pontos altos. São 3 bloquinhos, olha. E sempre com 3 correntinhas de espaço. Tanto quando terminei aqui, olha, o ponto pipoca, fiz 3 correntinhas. Antes também de fazer o próximo ponto pipoca lá, também vou fazer 3 correntinhas. Mas sempre o bloquinho começa na primeira alça, antes do bloquinho que já existe na volta anterior. E aí seguir com ponto alto em cima de ponto alto e 2 pontos altos na alça seguinte. Assim teremos um total de 9 pontos altos no bloquinho aqui, olha. No ponto alto que está sozinho não faremos nada, só 3 correntinhas. Pula ele e segue para a alça seguinte. Assim a gente consegue deixar aqui, olha, um espaço para definir um desenho do outro, né? Se começássemos um novo desenho aqui, já ficaria emendado com esse também. Então, por isso que nesse aqui a gente não faz nada nesse ponto alto que está sozinho. Então, 2 pontos altos aqui na alça, sigo com ponto alto em cima de ponto alto. Dois pontos altos aqui na alça seguinte. 3 correntinhas de espaço, e aí na última alça eu vou fazer novamente ponto pipoca, olha. Então, eu começo a sequência lá fazendo ponto pipoca e termino aqui também a sequência fazendo um ponto pipoca. Olha. Fiz aqui o ponto pipoca, vou fazer 2 correntinhas de espaço. E aí é só repetir agora, seguir repetindo. Olha, tenho aqui na frente um total de 7 pontos altos, vou pular o primeiro, seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo, ou seja, teremos aqui também um total de 5 pontos altos.
E agora é só seguir repetindo por toda a volta, porque é exatamente igual. Vou fazer esses 5 aqui, vou te mostrar aqui como que fica aqui na passagem de um losango para o outro. E sempre que eu vou fazer essa sequência aqui, olha, de pontos altos aqui que eu estou fechando esse losango, antes de começar ela e quando termina, são só 2 correntinhas de espaço para o ponto pipoca, tá? Então aqui no meio ficou assim, olha. Continua os 3 bloquinhos entre essa sequência de ponto pipoca que está abrindo aqui para contornar o desenho de losango, mas dessa vez os bloquinhos têm 9 pontos altos cada um, separado por 3 correntes. Aqui no meio do desenho de losango que está fechando, olha, um total de 5 pontos altos apenas, tá? É só seguir repetindo por toda a volta. Estou finalizando aqui a volta, completando esse bloquinho aqui com 9 pontos altos, fazendo 2 pontos altos aqui na alça de 3 correntes, olha. E aí faço 3 correntes e prendo com ponto baixíssimo aqui atrás do ponto pipoca. Para começar a 26ª volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na próxima correntinha, ponto baixo, 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto, mais 4 pontos altos para formar aqui o primeiro ponto pipoca. Faço o ponto pipoca pegando na segunda corrente, prendo com ponto baixíssimo, né, e faço 2 correntinhas. Aqui no meio do losango nós temos um total de 5 pontos altos na volta anterior. Então desta vez eu vou pular o primeiro ponto, vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto, ou seja, somente 3 pontos altos aqui. Sobra o último, né, ponto de base, porque esse desenho está diminuindo. 2 correntinhas e já vou fazer o próximo ponto pipoca. Depois do ponto pipoca, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Na primeira alça, eu vou fazer um ponto alto apenas. 3 correntes novamente. Pulo os 2 primeiros pontos de base e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto, vai sobrar os 2 últimos, ou seja, eu vou fazer uma sequência aqui com 5 pontos altos. Como temos 9, vou pular 2 e deixar sobrando 2. Como fizemos na penúltima volta, olha, um bloquinho com 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Ficou assim, ó. Vou fazer 3 correntinhas de espaço. No espaço de 3 correntes, vou fazer um ponto alto. Novamente 3 correntes. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo os 2 primeiros pontos, sigo com ponto alto em cima de ponto alto e deixo sobrando 2. Ou seja, vou seguir repetindo aqui, sempre diminuindo esses bloquinhos aqui para completar esse desenho que a gente já vem formando aqui. Começamos ele há 4 voltas atrás, fazendo um ponto alto. Opa, 5. 3 correntes de espaço. Na alça eu vou fazer só um ponto alto. 3 correntes novamente. No próximo bloquinho vou diminuir também, de 9 para 5. Então, vou pular os 2 primeiros e seguir aqui com ponto alto em cima de ponto alto. Vai sobrar os 2 últimos aqui também após concluir aqui o 5º ponto alto, olha. 3, 4. Veja aí como está ficando, olha. Então, nas alças de 3 correntes, eu estou fazendo só um ponto alto
E sempre com 3 correntinhas de espaço, olha, antes de fazer os bloquinhos com 5 pontos altos, tá? Aqui, olha, eu vou fazer 3 correntes de espaço, fazer um ponto alto nessa alça antes do ponto pipoca, novamente 3 correntes, e aí sim eu faço o ponto pipoca aqui na última alça. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui o ponto pipoca. E agora, como vocês podem ver, é como fizemos aqui no início da volta. Olha, 2 correntinhas, pula o primeiro, deixa sobrando o último, faremos só 3 pontos altos aqui na ponta do losango. 2, 3, após isso faz 2 correntinhas e segue repetindo por toda a volta. Então estou finalizando aqui mais uma volta, também com ponto baixíssimo atrás do ponto pipoca. E para começar a próxima volta, olha, eu vou começar com ponto baixíssimo na primeira das 2 correntinhas que temos logo à frente. Ponto baixo dentro da alça, 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Mais 4 pontos altos para formar aqui o ponto pipoca, né? Contando com as correntinhas, teremos o total de 5 pontos altos. Vou introduzir a agulha aqui. 2 correntinhas. Agora temos só 3 pontos altos aqui, olha, na ponta do losango. Então eu vou fazer só um ponto alto aqui no meio. Novamente 2 correntes e já vou para o próximo ponto pipoca na alça seguinte. Também com 5 pontos altos. Então agora aqui, olha, na ponta do losango, apenas um pontinho alto entre os 2 pontos pipocas. Vou fazer 3 correntes. Já tinha feito uma, então fiz mais 2 correntinhas. Aqui, ó, na primeira alça eu vou fazer 2 pontos altos. Ponto alto em cima desse ponto alto que fiz sozinho aqui na volta anterior. E 2 pontos altos na alça seguinte. 1, 2. Teremos aqui então um bloquinho com 5 pontos altos após o ponto pipoca. 3 correntinhas. 1, 2, 3. E aí eu vou fazer só um ponto alto, olha, pula 2 pontinhos de base e faz um ponto alto aqui em cima dessa sequência com 3 pontos altos que temos na volta anterior. 3 correntinhas novamente. 2 pontos altos na alça. Ponto alto em cima de ponto alto. E 2 pontos altos na alça seguinte, ou seja, onde tem um ponto alto, sempre faremos agora bloquinhos com 5 pontos altos dessa forma aqui. E esse outro desenho nós estamos finalizando fazendo só um ponto alto em cima. Vou seguir repetindo aqui até o ponto pipoca, olha, é sempre do mesmo jeito, 3 correntinhas entre uma alça e outra, entre um ponto e outro, né, olha. E aí um ponto alto dividindo as alças que formam os bloquinhos com 5 pontos altos. 2 pontos altos, ponto alto em cima do ponto alto aqui e 2 pontos altos na alça seguinte. Aqui você viu que a gente vai só repetindo, né? O que quando finaliza um desenho, já reinicia um novo. 3 correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto. Novamente 3 correntinhas, 2 pontos altos na alça, porque tem um ponto alto sozinho aqui que foi feito na volta anterior. Ponto alto em cima do ponto alto e 2 pontos altos na alça novamente. 3 correntinhas. Agora já vou fazer, olha, o ponto pipoca após esse ponto pipoca que foi feito aqui na volta anterior.
fazer aqui 5 pontos altos. 3, 4, 5. Faço ponto pipoca. 2 correntinhas, ponto alto somente em cima do ponto alto do meio. E agora começo a repetir 2 correntinhas e aí já parte para o ponto pipoca novamente e começa a repetir agora por toda a volta. Vou mostrar para você aqui como que ficou aqui no meio da divisão entre um losango e outro, porque aqui agora é só seguir repetindo. O losango já está finalizando, olha, temos somente um ponto alto na pontinha dele e onde temos a maior quantidade de pontos é justamente nessa divisão aqui entre um losango e outro. Olha, temos aqui 4 bloquinhos, todos com 5 pontos altos, divididos por 3 correntes, e um ponto alto finalizando o desenho anterior. Olha, ficou dessa forma aí. Só seguir repetindo agora por toda a volta. E aqui finalizando a volta, também com um bloquinho de 5 pontos altos, 3 correntinhas, ponto baixíssimo aqui atrás do ponto pipoca. Então, nessa volta ficou assim, olha. O desenho aqui já está quase fechando, né? O losango. Para começar a próxima volta, faço ponto baixíssimo na primeira das 2 correntinhas, ponto baixo dentro da alça, faço 2 correntes para formar o primeiro ponto alto e mais 4 pontos altos para formar o ponto pipoca. 3, 4, contando com as correntinhas já temos aqui um total de 5 pontos altos. Retirar a agulha da laçadinha e vou puxar essa pontinha para fazer o ponto pipoca e faço 2 correntinhas só, tá? Depois das 2 correntinhas, olha, já vamos para a alça seguinte e vamos fazer ponto pipoca novamente. Então fazer 5 pontos altos aqui no espaço de 2 correntes e fazer o segundo ponto pipoca. Ou seja, essa aqui já é a penúltima volta que tem esses pontos pipocas, viu? Fiz os 5 pontos altos, vou fazer aqui o ponto pipoca e vou fazer 3 correntes. Depois das 3 correntes, olha, eu já inicio com 2 pontos altos aqui no finalzinho da alça, da primeira alça, né? Faço ponto alto em cima de ponto alto, tenho aqui um total de 5 pontos altos, então teremos um total de 9 agora, desta vez nesse bloquinho. Comecei fazendo 2 aqui na primeira alça, sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto e vou fazer mais 2 na alça seguinte. Assim eu completo aqui um bloquinho com 9 pontos altos. 2 pontos aqui na alça seguinte, olha. Nove pontos altos. Faço 3 correntes de espaço, 1, 2, 3 correntinhas. Sigo para a próxima alça, olha, tem um bloquinho com 5 pontos altos, vou repetir. Fazer também 2 pontos altos na primeira alça. Ponto alto em cima de ponto alto. E fazer 2 pontos altos na alça seguinte. Ou seja, todos os bloquinhos agora terão 9 pontos altos, sempre dividido por uma alça de 3 correntes. Olha, vou fazer novamente 3 correntes, ir para a alça seguinte e fazer o bloquinho com 9 pontos altos. Até chegar ali no cantinho de novo. 3 correntinhas. Vou para a alça seguinte e já começo com 2 pontos altos na alça. Ponto alto em cima de ponto alto. Aqui é só uma repetição, né? Todos os bloquinhos são exatamente iguais. Dois pontos altos aqui, olha, na alça seguinte. 3 correntes. Vamos para a próxima alça e vamos repetir novamente, formar o bloquinho com 9 pontos altos. Começando aqui na alça seguinte.
2 pontos altos aqui na alça que fica antes do ponto pipoca e após o bloquinho de 5 pontos altos, né? Tenho aqui então os 4 bloquinhos, olha, todos agora com 9 pontos altos separados por correntinha, por alças com 3 correntes, tá? Vou fazer 3 correntes aqui novamente. Vou fazer o ponto pipoca. Dois, 3, 4, 5. Formar aqui o ponto pipoca, 2 correntinhas apenas, e aí o ponto pipoca seguinte. Três correntinhas, e agora vamos seguir repetindo. Olha, os bloquinhos com 5 pontos altos, transformá-los em bloquinhos com 9 pontos altos. Tá? Agora é só seguir repetindo por toda a volta. Como você vê, olha, esse losango já está quase fechando. Na próxima volta nós faremos só um ponto pipoca aqui, aí ele vai terminar de fechar também, tá? Para formar esse desenho aí que temos aqui no meio do tapete, olha. Já estou chegando aqui no final da volta. Três correntinhas aqui. Para finalizar a volta, ponto baixíssimo atrás do primeiro ponto pipoca. Agora, olha, eu vou fazer ponto baixíssimo dentro da primeira correntinha das duas que tem aqui entre o ponto pipoca, fazer um ponto baixo e fazer 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Mais 4 pontos altos aqui no mesmo lugar. 3, contando com as correntinhas, eu já tenho 4. Contando com as correntinhas, 5, né? Tinha um ponto alto formado por 2 correntes, fiz mais 4 pontos altos. E aí vou fazer o ponto pipoca aqui também. Então veja aí, ó, que assim, com esse ponto pipoca aqui na ponta, nós estamos finalizando o desenho do losango, olha. Então finaliza ali com um ponto pipoca só, né? Tínhamos aqui um de cada lado, veio fechando e fechamos aqui com um só. Então, olha, depois do ponto pipoca, eu vou fazer 3 correntinhas, tá? Depois desse ponto pipoca. Vou fazer um ponto alto aqui na alça, que temos logo à frente. 3 correntes novamente. Pular 2 pontos de base e fazer uma sequência com 5 pontos altos. Então, vai sobrar também os 2 pontos altos desse bloquinho aqui que temos na volta anterior, né? Temos 9 pontos altos na volta anterior. Então agora eu vou fazer 5 pontos altos, pulei os 2 primeiros, sobraram os 2 últimos. 3 correntinhas novamente, na alça de 3 correntes vou fazer só um ponto alto no meio dela. Mais uma vez 3 correntinhas, pula 2 pontos de base e faça a sequência com 5 pontos altos, ou seja, todos os bloquinhos agora com 5 pontos altos, sempre separado por uma alça com 3 correntes, um ponto alto na alça anterior e novamente 3 correntes, tá? Olha como vai ficando. Tá? Os bloquinhos agora com 5 pontos altos. Nas alças, olha, sempre um ponto alto apenas, tá? Então aqui terminei a sequência de 5 pontos altos, vou fazer 3 correntes e fazer um ponto alto no meio da alça. Após o ponto alto, novamente 3 correntes, pulo 2 pontos de base e faço a sequência com 5 pontos altos. Vou seguir aqui até chegar no ponto pipoca. Sempre assim. São 4 bloquinhos, né, que nós temos aqui na volta anterior. Os 4 agora vão ficar só com 5 pontos altos, mas separado por essas 2 alças aqui, ó, no meio. 1, 2, 3 correntinha. Ponto alto.
olha, já estou chegando aqui no final do último bloquinho. Veja que eu segui repetindo, tá? Aqui, olha, eu vim repetindo, sempre fazendo 3 correntinhas, ponto alto, 3 correntinhas, 5 pontos altos. 3 correntinhas, ponto alto, 3 correntinhas, 5 pontos altos. Eu vim repetindo até chegar aqui próximo no último bloquinho aqui, olha. Então, vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Ponto alto na alça antes do ponto pipoca. Novamente 3 correntinhas. E um ponto pipoca aqui no meio dos dois, tá? Para ficar igual ao início da volta. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, né? Aqui no meio. E vou completar o ponto pipoca aqui, puxando essa laçadinha. Agora é só seguir repetindo, olha. 3 correntinhas. Ponto alto na alça. 3 correntinhas, pula 2 pontos de base e siga com um bloquinho de 5 pontos altos. Então já estou chegando aqui no final de mais uma volta. Vou fazer aqui 3 correntes, ponto alto aqui na última alça, 3 correntes e ponto baixíssimo aqui no primeiro e único ponto pipoca que temos aqui na pontinha do losango, tá? Então ficou desse jeito aqui. Começando mais uma volta, eu vou começar fazendo ponto baixíssimo na próxima correntinha, fazer um ponto baixo e fazer 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui na mesma alça. Esta alça aqui foi feita com 3 correntes, né? Veja que eu comecei na alça logo após o ponto pipoca, tá? Não comecei em cima do ponto pipoca. Então, quando terminar, a gente vai terminar por aqui. Vou fazer ponto alto em cima do ponto alto. Na alça de 3 correntes, vou fazer 3 pontos altos. Você está vendo que é diferente do que nós vínhamos fazendo, porque essa volta aqui vai ser toda feita com ponto alto, tá? Não faremos só bloquinho aqui. Chegou aqui na frente, olha no bloquinho, ponto alto em cima de ponto alto. Na alça com 3 correntes, 3 pontos altos. Ou seja, faremos a volta inteirinha com ponto alto, sem nenhuma correntinha de espaço. Vou seguir com ponto alto por toda a volta, sempre fazendo ponto alto em cima de ponto alto, onde houver, e onde tem espaço de 3 correntes, 3 pontos altos. Temos também no meio aqui da volta, principalmente na ponta, né, dos losangos, o ponto pipoca. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz quando chegar neles. Olha, viu que eu cheguei aqui na alça, eu fiz 3 pontos altos. E segui fazendo ponto alto em cima desse ponto alto. Todas as alças têm 3 correntes, então sempre 3 pontos altos, abraçando aqui a alça de 3 correntes, tá? Olha. Onde tem ponto alto, faço ponto alto em cima de ponto alto. Independente da quantidade que tiver, sempre um ponto alto para cima de cada ponto de base. Vou seguir fazendo aqui, olha. Veja que a volta está ficando toda fechadinha com ponto alto assim. Então, olha, eu estou chegando aqui no ponto pipoca. E o que é que nós vamos fazer? Chegando no ponto pipoca, não faça nenhum ponto alto em cima dele. Passa direto para a próxima alça de 3 correntes e faça 3 pontos altos. Ou seja, chegando no ponto pipoca, simplesmente ignora ele e pula para a próxima alça com 3 pontos altos, já que ela é uma alça com 3 correntes. E siga ponto alto em cima de ponto alto, 3 pontos altos nas alças que tem 3 correntes, e ponto alto em cima de ponto alto por toda a volta. A única diferença é que, chegando no ponto pipoca, não faremos nada. Faremos ponto alto somente nas alças e em cima dos pontos altos, tá? É só seguir repetindo agora por toda a volta e finalizar com ponto baixíssimo no alto da segunda correntinha que fizemos para iniciar essa volta. Já estou chegando aqui no final da volta. Fiz 3 pontos altos aqui na última alça. E vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que nós fizemos para iniciar a volta
E esse ponto está depois, olha, do ponto pipoca, tá? Então o tapete está ficando assim, ó. Agora eu acho que desapareceu total, né, as ondulações aí no seu tapete. Chegamos ao final de mais uma parte do passo a passo, mas os links para continuar e finalizar o seu tapete vai aparecer aqui em cima. Na quarta e última parte do passo a passo eu vou explicar como fazer esse acabamento maravilhoso que tem nesse tapete.